Opa, Otávio Castanho aqui com 5 dicas para diminuir o medo e a ansiedade de falar em público, ou até dar uma zeradinha. Eu já dei várias dicas de PNL para ansiedade, medo, etc. Essas dicas aqui, ela tem um pouquinho menos de PNL, mas ela vai direto para dentro do seu cérebro, dar um efeito lá no seu inconsciente. Dica número 1. Se você vai falar em público, você vai expor alguma coisa. Ninguém chega no meio da praça e fala assim, ei, vou falar em público agora aqui. Eu nem sei o que eu vou falar, mas me cerca que eu vou falar alguma coisa aqui. Se você vai falar em público, a minha sugestão número 1 é domine o assunto sobre o qual você vai falar. Não vá falar sobre algo que você não conhece ou sobre algo que as pessoas vão fazer perguntas e você não tem a menor ideia do que vai aparecer ou que você vai responder. Domine o assunto, estude a sua palestra ou a sua apresentação a fundo para você não ser pego de surpresa. Quando você domina um assunto, você fica muito mais confiante, porque eu domino esse assunto, qualquer coisa que perguntarem eu sei responder. Eu só estou nervoso porque não sei se vão gostar, aquela coisa toda de falar em público lá. Então, domine o seu assunto, isso vai te dar confiança, e confiança ameniza um pouco a ansiedade e o medo. Dica número 2, conheça o seu público. Quando a gente vai encontrar uma pessoa que a gente não conhece, a gente fica meio apreensivo. Eu não conheço aquela pessoa. Imagina aquelas pessoas que vão num encontro às cegas. O cara fala, vou apresentar uma amiga pra você. Vamos na balada, vou apresentar uma amiga, ela é assim. E o cara nem mostrou uma foto pra você. Você fica um pouquinho apreensivo, né? No caso de uma palestra também. Quem é o público pro qual você vai falar? Saiba quem é o público. Sabendo quem é o público, você entende um pouco melhor as reações deles. Se for um público mais técnico, um pessoal mais estudado e tudo mais, aquela coisa do mestrado, um doutorado, PhD, etc e tal, você pode usar uma linguagem mais detalhada, uma linguagem mais técnica e tudo mais, porque aquelas pessoas vão gostar disso. Então, entendendo quem é o seu público, sabendo quem é e como ele se comporta, né? Dá para ter ideia de como ele se comporta, você já fica mais tranquilo de saber como vai ser as reações desse público. Se é um público mais comportado, você sabe que ninguém vai fazer um barulho e as pessoas vão te aplaudir assim, educadamente, tudo mais. Ninguém vai fazer uma algazarra. Se você sabe que é uma galera mais da bagunça, jovens e tudo mais, você sabe que você vai poder ficar um pouquinho mais solto, fazer uma piada ou criar um ambiente de humor ali, porque a coisa vai fluir legal. Ao contrário, se é um pessoal mais sério, etc e tal, se você fizer uma piadinha, eles vão ficar te olhando com uma cara de você não devia ter feito essa piada, o assunto é sério. E aí você vai passar uma vergonhazinha lá. Então, conheça o seu público, saiba com quem você vai falar. Dica 3. A dica 3, ela é master. Ela é tão boa que eu vou deixar a dica 3 pro final. Agora você não entendeu nada que está acontecendo aqui, né? Isso nos leva então diretamente num salto quântico no universo para dica 4. Faça um roteiro, dá uma scriptada ali no que você vai falar. Tem um roteiro, os pontos, os tópicos principais e entenda a ordem das ideias na qual você vai expor o assunto. Muita gente começa a falar sobre um assunto e ele vai desenrolando e acaba enviesando para um outro lado e para o outro, simplesmente porque ele não seguiu um roteiro. Então tem uma estrutura do que você vai falar, uma estrutura da palestra. Igual eu falei agora aqui, vão ser os 5 pontos, eu sei o que eu vou falar. Eu posso pular o 3 porque eu sei que existe o 3, eu vou falar dele no final. E aí você não se embanana, fica mais confiante de que está tudo coordenadinho e tudo organizado. Só que as coisas podem não acontecer como você está esperando e é capaz de você ter que improvisar. Isso nos leva diretamente para a dica 5. A dica 5 é, quando for improvisar algo ou algo sair do que estava previsto, seja natural. Pode ser estranho dizer isso, mas as pessoas não sabem que você vai falar ali ou que você vai apresentar ali. Eu fiz um vídeo uma vez dizendo assim, como ninguém perceber que você errou. E eu vou só dar um spoilerzinho do vídeo que é o seguinte, se você vai fazer uma apresentação, por exemplo, de dança, e você erra a coreografia, só que você, ao errar a coreografia, naturalmente você volta para os movimentos que você ia fazer, ninguém vai perceber que você errou, simplesmente porque eles não sabem a coreografia. Agora, se a pessoa sabe o que você vai fazer tintim por tintim e você erra, como por exemplo, num show de rock, se a pessoa errar as notas ali, você pode ficar, se tiver um ouvido bom, né, com a impressão de que ele errou a nota. Agora, se ele errar essas notas e fizer um arpejo, um acorde ou qualquer outra coisa que eu não sei o nome nem o que significa aqui porque eu não sou músico, você vai entender que ele deu uma improvisada, mudou a coisa. Ou seja, se algo sair do seu natural, faz de conta que a coisa está rolando ali, e mesmo que você dê uma engasgadinha, você pode parar, tomar uma água e tudo mais e continua naturalmente. As pessoas não sabem o que você ia fazer. E para te deixar tranquilo, não é feio você assumir caso apareça algo que você não saiba. Então, se alguém fizer uma pergunta que você não sabe, você diga assim, interessante sua pergunta, eu não tenho essa resposta para você agora. Se você não lembra, diga que não lembra. Se você não sabe, pode dizer, eu não sei essa resposta, eu não tenho ela agora, mas eu vou pesquisar e depois eu te dou. Deixe seu contato comigo que eu te respondo. Não tente inventar uma coisa que você não sabe
sabe, ou seja, pegar dica 1 lá, domine o assunto, falar sobre algo que você não sabe que apareceu ali, só para se manter o sabidão ali, o cara que manja de tudo. Então diga, interessante sua pergunta, eu não tenho essa resposta para você agora, mas eu vou procurar e eu vou te dar. Não deixe a pessoa sem uma resposta. Quando você já vai munido dessa estratégia, sabendo que se aparecer algo que te pegar de calça curta, você pode dizer, olha, eu não tenho essa resposta, te dou depois, você também fica mais tranquilo. Tudo isso vai amenizando e tranquilizando você. E aí a gente pode então fechar com a dica 3. Mas essa dica 3 é tão boa que ela só serve para quem me acompanha no meu canal do YouTube, o Cara da PNL, e no meu perfil do Instagram, Otávio Castanho Oficial. Se você não acompanha, vai lá acompanhar que eu espero, depois você volta aqui para ver a dica 3, que tá no lugar da 6, que na verdade virou a 5ª. A dica número 3 é conte histórias. Dentro do seu ensinamento, coloque histórias para passar uma ideia que você queira. A história tem um poder muito grande de reduzir objeções. Olha só, quando eu dou uma opinião para você, eu digo que o método de emagrecimento é melhor do que o outro, você pode criticar a minha opinião e dizer, não, eu não acho que esse método de emagrecimento seja melhor do que o outro, eu acho que esse aqui... Quando você dá uma opinião sobre alguma coisa, as pessoas podem não ter a mesma opinião que você, criticar e ir contra você, e aí você pode criar ali um embate, ou até um clima meio ruinzinho ali. O que você vai fazer então é contar histórias. Porque a história você acredita ou não, mas você não truca a história. Você não diz, não concordo. Você não concorda ou discorda de uma história. Você simplesmente acredita ou não. Você pode olhar alguém contando uma história e dizer, mentira isso. Mas você não vai dizer, por exemplo, não é assim, não é desse jeito, não foi desse jeito. Simplesmente porque você não estava lá. Ou seja, se eu disser para você que o sistema de emagrecimento tal emagrece mais rápido que o outro, ou que ele é melhor que o outro, você pode não concordar. Ou se eu disser que um tipo de produto faz emagrecer, a pessoa pode dizer, não, esse tipo de produto não faz emagrecer. Então, ao invés de dizer que um produto de emagrecimento, ele emagrece mesmo, a pessoa pode dizer, não, esse produto não emagrece, isso é mentira ou algo parecido, sei lá. Você pode contar a história de que você estava lá sem vontade de cantar uma bela canção, com a barriga estufando, praticamente um gestante do sexo masculino. I'm pregnant. Good explanation. I really am pregnant. E aí, você de repente se deparou com alguma coisa, alguém falou, um amigo seu teve um resultado super bacana tomando alguma coisa, e você pediu para ele assim, cara, deixa eu provar isso daí que você está fazendo. E aí você provou e começou a perceber que sua barriga começou a diminuir e tudo mais. Você conta essa história que aconteceu com você, e no final das contas você pode dizer o que que era, e aí tal, e eu continuo fazendo isso, usando esse produto, porque ele tem me dado bons resultados. A pessoa não pode dizer ele não está te dando bons resultados, porque o resultado está ali. Logicamente tem que ser uma história verdadeira. Mas ele não vai trucar a sua história, simplesmente porque é uma história. Então essa dica 3 ela é muito boa para você usar numa palestra onde você vai falar de um assunto em que as pessoas possam discordar ou concordar, você encaixa uma história, ou na hora de vender um produto, que pode ter uma objeção das pessoas terem algum preconceito com aquilo. A história então, ela vai sempre ser verdade ou mentira, e dificilmente alguém vai dizer que a sua história é mentira, porque você não vai contar nada do além, ou não vai inventar uma mentira, pelo menos eu acho que não. E assim a gente fecha 5 dicas para você tranquilizar a mente, o cérebro, o corpo, ficar bonitão, belezura pura, sem ansiedade para fazer uma apresentação, falar em público ou até fazer negócio. Grande abraço.